Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aí começando mais um vídeo falando um pouco sobre espiritualidade, baseado na palestra do bispo Dom Henrique Soares, que faleceu esse ano, que tem como tema de sua palestra o conhecer-se a si mesmo. E ele coloca a importância de nos conhecermos primeiro para depois, então, conseguirmos conhecer a Deus. Isso se faz necessário. Frase dos grandes santos, né? Se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer-te a ti mesmo. Ou seja, é preciso que a gente conheça, então, as paixões da nossa alma e o tratamento que nós damos a ela, como nós combatemos esses vícios e esses pecados. Quanto mais eu parecer com Cristo, quanto mais eu for do jeito que Deus sonhou que eu fosse, mais eu serei humano. Nós temos o costume até de dizer, né, já é um dito nosso, que pecar é humano. Não, isso não é verdade, né? Porque pecar, ele é desumano, ele me desumaniza, ele me afasta de Deus, né? Senão, do contrário, quanto mais eu pecasse, mais humano eu seria. Não. Quanto mais eu peco, quanto mais eu me entrego ao pecado, mais, vamos dizer assim, eu viro uma fera, né? Eu viro um bicho. Então eu preciso me olhar a partir do quê? A partir da luz de Deus que me humaniza. Se nós formos ver, né, os santos, né, as santas, aqueles que a gente considera que são os amigos de Deus, nós vamos perceber que eles são pessoas puramente, né, muito humanas. São pessoas generosas, são pessoas bondosas, são pessoas caridosas, são pessoas profundamente humanas, né? Basta a gente ver, né, Santa Dulce dos pobres, uma Madre Teresa de Calcutá, ou também um São Francisco de Assis, e tantos outros santos que nós conhecemos. A partir deles, do exemplo deles, nós vemos que a vida com Deus, ela não pode ser o que? Ela não pode ser um escapatório, né, vamos assim dizer, para os problemas que nós deveríamos resolver. Ou seja, a verdadeira piedade, ela deve ser trazida, ela deve ser vivida a partir do chão da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Do dia a dia, do nosso trabalho. Porque a santidade, ela tem que começar nas coisas mais concretas. A nossa vida espiritual, ela deve ser real. Ela deve partir, deve começar daquilo que nós somos, daquilo que eu sou, daquilo que você é. Não o que muitas vezes a gente finge ser. O nosso temperamento, nossa história, nossa família, trabalho, o dinheiro que a gente tem. Eu não posso ter uma relação com Deus como se tudo isso não existisse. Não. A minha relação com Deus, ela vai ser e deve ser no meio da minha vida concreta. É ali, né, que nosso Senhor vem ao meu encontro e é dali que eu tenho então que me encontrar com Deus. Uma espiritualidade baseada na minha realidade, né? Não uma coisa desencarnada, né? Distante, longe da minha vida. Como diz os santos, é descendo para a nossa condição terrena, né, que nós entramos verdadeiramente em contato com o céu. Porque quando nós temos, né, vamos dizer assim, essa coragem, né, de nós descermos, né, de entrarmos dentro de nós mesmos, de enfrentar as nossas próprias paixões, os nossos vícios, né, na verdade, elas, né, tudo isso é que vai nos elevar até Deus. Enquanto eu não tiver a consciência de assumir, né, os meus pedaços ruins, vamos dizer assim, enquanto eu não tiver a coragem de enfrentar as minhas incoerências, as minhas feridas, as minhas desarrumações e colocá-las diante de Deus, a minha relação com Deus é uma relação falsa. É uma relação mentirosa, né? É uma relação mascarada. Eu finjo ser uma coisa diante de Deus que na verdade eu não sou. Então a minha espiritualidade, nesse sentido, ela não vale nada, ela não vale uma moeda, vamos assim dizer, né? Nós subimos a Deus na medida em que nos abaixamos para a nossa própria realidade. Do contrário, será tudo ilusão, será apenas um Deus que está na minha cabeça, né? Ou os outros serão também como eu quero que os outros sejam, não como eles são de verdade. Enfim, se eu não me conheço, eu não posso ter um relacionamento verdadeiro nem com os outros e nem com Deus, né? Tudo isso afeta o nosso relacionamento porque serão relações superficiais, desumanizadoras, que não geram comunhão.
Santo Isaac de Nínive, né? Um santo que dizia que a escada para o reino dos céus está escondida em tua alma. Né? Mergulha para dentro dos pecados que estão em ti mesmo e encontrarás ali uma escada pela qual poderás subir. Então, é esse olhar para Jesus e reconhecer, Senhor, olha, eu sou pecador, né? Me cura, me ajuda. Eu não tenho medo de te mostrar minhas feridas, né? Se eu não reconheço isso, eu não posso me curar, né? Por isso é preciso a coragem, muitas vezes, de encarar as próprias limitações, né? Os próprios pecados, os próprios vícios. É preciso ir lutando, é preciso ir combatendo. E somente o humilde que está preparado para abraçar, né, o seu humus. A palavra humilde ela vem de humus, né, de terra. Portanto, o humilde sabe que veio da terra e, portanto, é pó. E só o humilde que está preparado para abraçar a sua humanidade, né, a sua terrenidade, ou seja, aquilo que nós verdadeiramente somos, né, as nossas sombras, enfim, a partir daí fará a experiência, o humilde fará a experiência do Deus verdadeiro. Né? Por exemplo, como é difícil hoje a gente falar que o ser humano precisa de um salvador. A maioria das pessoas pensa, né? Para que salvador? Olha só o que a falta de humildade faz. Né? As pessoas dizem, para que um salvador? Né? Para a doença, a ciência evoluiu e tem remédio. O meu futuro, eu tenho a minha caderneta de poupança, eu estou garantido. Tenho também meu plano de saúde. Quanto ao pecado, olha, eu acho que não tem tanto pecado, né? Eu não mato, eu não roubo, pronto. Né? Então, para que um salvador? Como é difícil, né, hoje de se falar ou de se admitir que a gente precisa de um salvador, né? Porque a maioria das pessoas vivem na superfície, não se mede a partir de Deus, né? Ou seja, cada um se mede a partir de si. É uma consciência morta, né? Uma consciência grosseira. E as pessoas não admitem. A humildade, ela é a nossa própria verdade. E ela também é o caminho para Deus. Né? Nenhum outro sacrifício promove a salvação, né, tão fortemente quanto a humildade, né? Uma humildade sincera. Eu não posso construir a minha vida a partir dos meus sonhos, né, puramente humanos, loucos. Não. Por isso que muitas vezes Deus faz o quê? Deus acaba nos quebrando. Quebra nossas estátuas falsas que temos da gente mesmo. E Deus então constrói, né, sobre aqueles nossos cacos, sobre os nossos restos, sobre os nossos escombros, vamos assim dizer, o nosso entulho. Não como eu quero, mas como Deus quer que eu seja. São Paulo falava muito isso, né? São Paulo usava muito esse exemplo, né, de ser um vaso de barro, né, que carrega dentro de si um tesouro. Porém, para esse tesouro ser mostrado, é preciso o quê? É preciso quebrar o vaso. E São Paulo trabalha muito essa questão e que nós também precisamos trabalhar, né? Então, não eu a minha imagem e semelhança, mas a partir da imagem e semelhança de Deus, né? Imagem de Jesus ferido, imagem de Jesus morto e também ressuscitado. Sem humildade, nós corremos o risco de sempre colocar o quê? Colocar Deus a nosso serviço. Olhe bem as orações que nós fazemos, olha o que nós muitas vezes pedimos a Deus. Então, é preciso a humildade para que o cristão verdadeiro deixe Deus ser Deus. Reconhecer Deus como aquele que me ultrapassa, que está além de mim. Eu não sei tudo de Deus, eu não sei, Senhor, porque eu sou assim, eu não entendo os teus caminhos, mas eu me jogo a ti, eu me deixo conduzir por ti. Não precisamos fingir, né, nem se mascarar, isso é ser livre de verdade. Quer descobrir o que Deus quer de você? Olhe você. Olhe a sua história, olhe as suas feridas, olhe os seus temperamentos. É ali que Deus está trabalhando. É ali que Deus está dizendo, olha, corrige isso, né, mude isso, chore aqui, ria ali, lute aqui, combata essas coisas, né? Coisas que a gente não queria, muitas vezes também não esperava, mas é a partir da minha situação de vida, a partir dela que Deus muitas vezes nos espera. Ou melhor, é a partir dessa vida que a gente vive que Deus sempre nos espera. Nas nossas doenças, nas nossas alegrias, nos nossos problemas,
É ali que Deus está nos esperando. Daí vem as nossas desculpas, né? Ah, mas eu aceito tudo menos isso que eu estou passando, né? Pois saiba que é exatamente nisso que Deus espera você. Espera o teu sim. Ah, meu Deus, eu não queria ter esse problema, né? Queria o quê, né? Queria o problema do outro? Aí o outro também fala a mesma coisa. Ah, mas eu não queria ter esse problema, queria o problema do outro. Eu tenho que caminhar para Deus a partir da minha realidade. Enquanto eu não me assumir, né, a minha relação com Deus é uma relação falsa. É pura ilusão ou pura fantasia. Ah, eu queria ser um monge, eu queria ser um santo, não adianta, né? Eu sou diácono do jeito que sou e pronto, né? Eu tenho que servir a Deus aqui, como diácono. Ah, mas eu queria tanto, mas não pode, não pode. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu seja aquilo que eu sou. E a partir daí, né, eu sou pai de família, pois é aí que você vai ser santo, né? Ah, eu estou em um trabalho que eu não suporto, é aí que você vai ser santo, né? Ah, é aí nessa relação, né, que eu tenho problema de família, com minha esposa, com meu esposo, é aí nessa relação difícil de família, é aí que o Senhor te chama, é aí que o Senhor te espera. Ou seja, é a partir da minha situação de vida, né, não de uma ilusão. Ah, eu queria ser uma santa como Santa Teresa, mas você não é, né? Ela estava presa lá em um Carmelo no século XVI, né? E você não é ela, né? Você está aqui na sua casa, mãe de família, no século XXI, então acorde, né? E vá responder a Deus assim como Santa Teresa foi na situação dela. Você vai ser também na sua vida, ou seja, sem fuga, né? Sem alienação. O que Deus quer me dizer com a minha história? Se pergunte, né? O que Deus quer me dizer com os meus pecados, né? O que eu preciso melhorar? Onde Ele quer me levar? Né? Será que eu reconheço que a minha história é também uma história sagrada? Quando eu vivo a minha história diante de Deus, ela se torna uma história sagrada. Basta a gente olhar a história do povo de Israel, né, do povo de Deus, a gente vai ver que não é uma história só de coisa bonita, não. Ela é uma história que está cheia de fracasso, de se cansar de Deus, né, de querer largar tudo, e é uma história sagrada, porque ela é vivida, uma vida vivida a partir da luz de Deus, né, diante de Deus. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. E ainda diz a Sagrada Escritura: na vossa luz contemplamos a luz. Diante de Deus eu vou vendo quem eu sou e eu vou conhecendo a Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine em nossas reflexões, em nossas orações, para que possamos, conhecendo a nós mesmos, conhecer e encontrar a Deus. Fique com Deus então e até o próximo vídeo.